Vamos lá, então vamos falar do processo de subordinação, o período composto por subordinação. O período composto, por que é chamado de período composto? Porque apresenta mais de uma oração. O que caracteriza a oração? A presença de verbos. Quantos verbos houver, tantas orações haverá. Então nós temos aqui o período composto é aquele que é formado por mais de uma oração. O que caracteriza a oração? Presença de verbos. Se a frase, se o período tiver dois ou mais verbos, duas ou mais orações, o período será composto. E por subordinação, quando há uma relação de dependência. Recentemente, numa dessas lives anteriores aí, nós falamos do processo de coordenação, em que as orações são sintaticamente independentes, ao passo que no período composto por subordinação, ao contrário, as orações são sintaticamente dependentes. Uma oração completa a outra, uma oração depende da outra. Agora, é importante também, deixe-me ver só que eu estava querendo dar uma olhada, uma outra coisa, mas não sei onde achar, né? Pois bem, o período composto por subordinação contém sempre, obrigatoriamente, uma oração denominada de oração principal e uma oração subordinada. Então, pelo menos haverá duas orações. Uma oração chamada de principal e uma oração chamada de subordinada. Oração principal, por definição, é aquela que tem um dos seus termos desenvolvido sob o aspecto de oração. Oração principal é aquela que tem um dos seus termos desenvolvido sob forma de oração. O que é isso? Significa que num período composto por subordinação, sempre haverá uma oração subordinada completando o sentido da principal. Ou seja, um dos termos da oração principal será sempre uma oração subordinada. Às vezes, no âmbito da principal, falta-lhe o sujeito, o objeto direto, o adjunto adverbial, o predicativo, o aposto, função que a oração subordinada desempenhará. Então, oração principal é aquela que tem um dos seus termos desenvolvidos sob forma de oração. Em grosso modo, eu posso dizer que a oração principal é aquela que está incompleta. E essa não é a definição mais precisa. Definição precisa de oração principal é aquela que tem um dos seus termos desenvolvido sob forma de oração. Grosso modo, eu posso dizer que a oração principal é aquela que está incompleta. E a oração subordinada é aquela que desempenha uma função na principal, aquela que completa a oração principal. Ou seja, o que falta para a oração principal é a função da subordinada. Por isso que a subordinada pode ser de três tipos, de acordo com o que falta a principal. Aí nós temos a oração subordinada, que pode ser substantiva, que pode ser adjetiva e que pode ser adverbial. Então, a oração subordinada pode ser substantiva, adjetiva ou adverbial, dependendo do que falta à oração principal. Se faltar um termo com função de substantivo, a oração subordinada será substantiva. Se faltar um termo equivalente de um adjetivo, a oração subordinada será adjetiva. Se lhe faltar um termo equivalente de um advérbio, né, com função de adjunto adverbial, a oração será subordinada adverbial. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de cada tipo, né, de oração substantiva, oração adjetiva, oração adverbial. Esse assunto, aparentemente, apenas aparentemente, parece complexo, mas vocês vão poder perceber que é muito fácil de ser entendido. Então eu vou dar três exemplos aqui, um envolvendo oração substantiva, outra oração adjetiva, oração adverbial. Vocês vão poder entender bem essa diferença entre a oração substantiva, adjetiva e adverbial. Pois bem, então vamos mostrar a vocês a oração substantiva, a oração adjetiva e a oração adverbial. Comecemos pela oração substantiva. A oração substantiva é aquela que é equivalente de um substantivo. Vou mostrar para vocês aqui. Pois bem, então oração substantiva. Analisemos estes dois períodos aqui. Se eu disser assim, o diretor aguarda o retorno do gerente. O diretor aguarda o retorno do gerente. Observe que neste período existe apenas uma forma verbal, aguarda. Então é um período simples, chamada de oração absoluta. A oração única de um período simples, né, chama-se oração absoluta. Como é que você sabe que é oração absoluta? Apenas uma forma verbal. A forma verbal aguarda.
Por isso o período é simples, e quando o período é simples, ou seja, tem apenas uma oração, essa oração não é principal, não é subordinada, não é coordenada, é chamada de oração absoluta. Período simples, oração absoluta, uma única forma verbal. Observe que a palavra retorno, do ponto de vista morfológico, é um substantivo. Como você sabe que a palavra retorno é um substantivo? Todo substantivo admite anteposição de determinante do artigo, por exemplo. O retorno, um retorno, meu retorno, este retorno. Então a palavra retorno, morfologicamente, é um substantivo. Mas veja que, aqui primeiramente, vamos analisar sintaticamente essa oração. O sujeito dela é o diretor, o verbo aguardar neste contexto é transitivo direto, quem aguarda, aguarda algo, o retorno do gerente é objeto direto. Como que você sabe que o sujeito é o diretor? Se você formular a pergunta ao verbo, né? Quem é que aguarda o retorno do gerente? O diretor. Portanto, o diretor é o sujeito da oração, o verbo é transitivo direto, transitivo porque pede um complemento, e é direto, porque a ligação verbo-complemento é feita diretamente, sem a presença de preposição. O retorno do gerente é objeto direto, retorno é um substantivo. Como você sabe que é substantivo, uma palavra que admite anteposição do artigo. Substantivo é a classe de palavra que dá nome aos seres. Nomes concretos, abstratos, comuns, simples, primitivo, derivado. Retorno é um substantivo abstrato, é um substantivo. O retorno, meu retorno, este retorno. Portanto, nós temos aqui um substantivo, do ponto de vista morfológico, do ponto de vista sintático, é objeto direto esse substantivo. Mas eu posso transformar esse substantivo, o substantivo num verbo. Aí haverá dois verbos, haverá duas orações. Veja, você sabe que retorno é um substantivo e dele, né, vem um verbo. Qual a forma verbal equivalente de retorno? O verbo retornar, não é isso? Que eu retorne, que tu retornes, que ele retorne. Então, quando você diz o diretor aguarda o retorno do gerente, não é a mesma coisa que dizer o diretor aguarda que o gerente retorne. Observe que nós transformamos o substantivo retorno na forma verbal retorne. Portanto, agora existem dois verbos, existem duas orações. Veja que nós convertemos o substantivo retorno na forma verbal retorne. Então agora há dois verbos, há duas formas verbais. A forma verbal aguarda e a forma verbal retorne, dos verbos aguardar e retornar, respectivamente. Então nós temos agora um período composto, duas orações formando um período composto. O período composto aqui é por subordinação, em que o diretor aguarda é chamada de oração principal e que o gerente retorna é uma oração subordinada. Como você sabe quem é principal, quem é subordinada? Se vocês estão lembrados do conceito dado ainda há pouco, eu disse que a oração principal é aquela que está incompleta, não é isso? O diretor aguarda, falta alguma coisa para essa oração. E a oração que completa a principal é denominada oração subordinada. Subordinada de que tipo? Substantiva. Como você sabe tratar-se de uma oração substantiva? Ela é substantiva pelo menos por 4 razões. A maneira mais fácil de reconhecer uma substantiva é que você pode substituí-la por isto. O diretor aguarda que o gerente retorne. O diretor aguarda isto. Portanto, oração subordinada substantiva. Ademais, observe que a forma verbal retorne proveio de um substantivo. Portanto, oração substantiva. Oração que equivale a um substantivo. Agora vamos ver o que falta ao âmbito da principal. Dentro da principal, veja que o diretor é o sujeito, o verbo aguardar é transitivo direto, quem aguarda, aguarda algo. Falta o que para a oração principal? Se nela há um sujeito e um verbo transitivo direto. Falta ali o objeto direto. E quem é esse objeto direto? A segunda oração. Por isso se chama subordinada substantiva, objetiva direta. Como você sabe que ela é subordinada? Ela completa a principal. Como você sabe que ela é substantiva? Ela desempenha uma função de substantivo. Ela proveio de um substantivo. Ela pode ser substituída por isto. O diretor aguarda que o gerente retorne, o diretor aguarda isto. E por que ela é objetiva direta? É a função que ela desempenha na principal. Observe que no âmbito da principal há um sujeito e um verbo.
o transitivo direto. Falta-lhe, pois, o objeto direto, função da oração subordinada. Portanto, subordinada substantiva, objetiva direta. No âmbito da segunda oração, o gerente é o sujeito, o verbo retornar não pede complemento, verbo intransitivo, e a palavra que não tem função sintática, é apenas elemento de conexão, elemento que liga a oração principal à oração subordinada. Então veja, por que a segunda é subordinada? Primeiramente, por que é um período composto? Porque apresenta duas formas verbais, apresenta duas orações. Por que é composto por subordinação? Porque uma completa a outra. Uma oração depende da outra. A segunda oração completa a primeira. Por isso, é um período composto por subordinação. Como você sabe quem é a principal? Aquela que está incompleta, falta-lhe um complemento, e a subordinada é a função que a subordinada é exatamente o complemento da principal. E por que ela é substantiva? Por várias razões. Por exemplo, porque ela adveio de um substantivo, que ela se originou de um substantivo. Segunda razão, eu posso substituí-la por isto. O diretor aguarda que o gerente retorne, o diretor aguarda isto. E por que é objetiva direta? É a função que falta à principal. No âmbito da principal, há um sujeito e um verbo transitivo direto. Falta-lhe, portanto, objeto direto, função da oração subordinada substantiva. Por isso, objetiva direta. Está claro isso? É claro que é evidente, né, que é um assunto complexo, né, de certa forma. Né? É claro que dentro do nosso curso nós explicamos passo a passo, nós temos muitas outras informações antes disso para você poder entender melhor.